pessoal, tudo bem? Hoje nossa videoaula é sobre Aristóteles. Nós vamos trabalhar um pouquinho o tema ética e também a temática da política, que está amplamente relacionada com a noção da virtude aristotélica. Legal? São temas que aparecem bastante em grandes vestibulares, incluindo o Enem com uma certa ênfase. Primeira parte, então, vamos aqui falar um pouquinho de ética. Como é que o Aristóteles define, os princípios da ética? A ética, a princípio, ela é definida por sua finalidade, pelo objetivo maior, que seria a finalidade da vida e a busca da felicidade. Mas não entendida a felicidade de uma forma tão simplória, como simplesmente buscar a sua realização pessoal. A felicidade ela engloba uma série de fatores aí que incluem a capacidade do indivíduo de escolher e de fazer, a partir de uma escolha racional, construir um caminho que seja preferencial para a vida em sociedade, e não apenas uma visão de prazer e satisfação individual. Portanto, para isso, a ideia é basear-se no costume, na prática da virtude, que envolve princípios como moderação e a prudência. Ética, que vem do termo étike em grego, quer dizer costume. Então os gregos criam isso, assim como os romanos usam o termo mores, que também quer dizer costume. Portanto, daí vem ética e moral. E entendemos hoje o campo da ética como aquele que engloba também os princípios da própria moral, e que analisa e que avalia, portanto, como esses princípios podem se transformar ao longo do tempo, o que é chamado também de metaética. Tá certo? Portanto, os dois caminham juntos, e o campo da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano é a ética. Muito bem? Voltando aqui ao nosso quadro, a gente tem a ideia de que o Aristóteles define a virtude como um meio termo entre os dois vícios, o vício pelo excesso e também pela ausência ou pela falta. O que seria esse meio termo? Como é que funciona isso? Um outro fator que aparece com bastante destaque é a valorização da amizade, o princípio conhecido como filia, o amor amigo, e as classificações que Aristóteles dá para isso, principalmente em seu livro Ética a Nicômaco, que seria o filho dele, como ele cria ali lições de como esses laços devem ser preferencialmente desinteressados. A gente vai daqui a pouquinho falar mais um pouquinho sobre este ponto. Aí, um quadrinho para vocês falando sobre esses tipos de amizade, ou do amor filia, como já definia Platão. Três tipos, pelo menos, aí classificados. A amizade por prazer, onde os amigos se buscam porque há um prazer recíproco no convívio entre eles. Então, não parte de um princípio racionalizado essa ideia, e sim apenas da vontade de estar com o outro, e de prazer e satisfação nessa companhia. O segundo, que é o por interesse, o Aristóteles considerava que havia desigualdades e diferenças entre as pessoas em níveis sociais, e portanto podem ocorrer o tipo de aproximação e de amizade que é do ponto de vista da utilidade, e de certa vantagem que cada um tira nessa relação um com o outro. Então pode ser também uma relação não só colaborativa, mas também envolvendo outros interesses até predatórios em alguns casos, E a terceira, que é considerada a mais valiosa e verdadeira, portanto, essencialmente verdadeira, para Aristóteles é a amizade desinteressada, em que os homens bons desejam bem por si, o bem em si mesmo, como um fim em si mesmo, e não como algum interesse acima dele, como um resultado dessa relação que vá trazer algum benefício, como prazer ou como, de repente, o lucro acima da amizade. Então são esses três tipos, e a amizade verdadeira, portanto, é essa que supera, vamos ver, os interesses particulares, e supera também a ideia de obter, por meio da amizade, algum tipo de vantagem na vida social, a não ser a própria relação mesmo com as outras pessoas, que já é a vantagem em si, da contemplação do outro e da troca que pode existir a partir desse tipo de relação.
tá bom? A gente tem os 3 tipos sem muita dificuldade de identificar hoje, né, na nossa sociedade. Uma amizade que simplesmente é, e que pode oscilar aí quando é estritamente prazerosa ou derivada das paixões. Então, Aristóteles não é contra as paixões, né, e nem quer tornar o ser humano apático, que é a ausência de paixões, como Platão parece propor. Aristóteles propõe a moderação dessas relações entre paixões e a razão, e a moderação pelo filtro da razão, porque o ser humano é essencialmente um animal racional. Tá? Voltando, um outro ponto é esse quadro das virtudes, tá? Que depois vocês podem ver com mais calma. E mostra exemplos muito legais aí de como esse meio termo, essa mediania que Aristóteles coloca, pode ser na prática, já que a ética estuda a moral e o comportamento dos costumes, que só pode ser visto como ação prática. Né? E para exercitar essa virtude, portanto, praticar a virtude, é o meio que os indivíduos devem utilizar para se tornarem de fato virtuosos. Não se nasce apenas virtuoso, embora haja, né, algumas concepções como a platônica, que acredita que está lá, mas deve se exercitar em encontrar a virtude, o que o Sócrates lá atrás já discutia também. Tá? Então, como descobrir ou como construir essa virtude? É algo que se aprende ou é algo que é inato? Na visão de Aristóteles, é algo que pode ser exercitado, portanto, pode ser aprendido. Tá? E aí você tem diversos. A esfera de ação das emoções, no primeiro quadro aqui. Diante do medo, a virtude seria a coragem. O vício pelo excesso é a temeridade, o que quer dizer algo perigoso, algo temeroso, né? Não ter noção do perigo, coragem demais. E o vício seria a covardia, tá? Por deficiência, então, a ausência de coragem. Na esfera do prazer, comida, bebida e sexo aparece aqui a virtude da temperança. O que seria essa temperança? Seria o equilíbrio aí das emoções? Sim. O vício, o excesso, é a libertinagem ou a autoindulgência, né? Aquele que perdoa tudo, aquele que não tem limites. E o vício por deficiência é a insensibilidade. E daí por diante, tá? Não vou ficar aqui olhando todos, mas há alguns que são bem interessantes aí para se pensar, como a ira, a cólera, a ira, onde a virtude é a paciência, o excesso é a irritabilidade e o vício por deficiência é a apatia, aquele que não se indigna com nada, é um ser também apático. E aí a gente tem o da conduta social aqui para fechar, que é o da amizade, como a gente falou, bastante valorizada pelo Aristóteles. Nesse sentido, a subserviência, o que seria o vício por excesso, a rabugice, que seria o vício pela deficiência, pela falta de amizade, tá? No próximo ponto, turma, a gente vai falar um pouquinho da questão política em Aristóteles, tá? E a política aristotélica também deriva dessas definições. Então, se você entendeu a definição de ética, você vai entender como funciona a aplicação da ética à política e o que o Aristóteles, né, pensava sobre política, um pouco diferente do que o seu mestre, né, e com o qual ele depois rompeu, o Platão. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos a ideia colocada pelo Aristóteles de que cada cidade-estado deveria escolher um melhor tipo de governo. Portanto, não há a princípio essencial, mas que deve estar de acordo com valores morais de seus cidadãos. Mas isso vai ser uma construção, que se deve estar de acordo com os cidadãos, ou com aqueles que são considerados, né, cidadãos, há uma ideia aqui de coletividade. Portanto, qual será o modelo político que o Aristóteles prefere? Existe alguma preferência ou tem apenas uma indicação disso? O governo deve garantir o interesse comum e a justiça, de acordo com as leis. Então, a justiça é das virtudes mais importantes também para Aristóteles, né? E saber ter todas as qualidades virtuosas, como a moderação, a prudência, a própria temperança, né? O equilíbrio aí das paixões para se aplicar à justiça é importantíssimo. A virtude, portanto, é a moderação, que leva o ser a ser prudente, né? A prever, a precaver, a planejar. Nesse sentido, o ser político deve pensar nisso. Afinal, o homem é um animal racional e o homem também é um animal político. Aristóteles já coloca, pois política é a aplicação daqueles que vivem na polis. Política é a aplicação daqueles que, de alguma forma, participam da vida social dentro da polis.
E, portanto, o cidadão que tem direitos como um indivíduo político e não aplica esse direito é considerado, desde Platão, né, o termo vem dali, o idiota, aquele que nega os seus próprios direitos, né, à participação política. O último ponto, então, os interesses comuns devem vir antes dos individuais. E nesse sentido, aparece aqui uma tabelinha para vocês pensarem um pouco como seria a relação de virtudes aí dentro de formas de governo, tá? Aparece aqui para vocês como o próprio Platão, como o próprio Aristóteles, né, considerava esses modelos. Então, o governo de um só é uma monarquia. Se ele degenerar, né, a forma ideal da monarquia for degenerada, ele vira uma tirania, vira um abuso de poder, né, desse monarca. O governo de poucos é a aristocracia na forma ideal, seria o governo dos melhores, dos virtuosos, mas a forma degenerada, que ela pode caminhar para uma oligarquia. Geralmente as duas coisas andam juntos, né? Essa ideia de um governo dos melhores exclui muita gente e acaba tornando um governo de poucos. E o governo de muitos, que é a democracia, o Aristóteles aponta bem para esse coletivismo, que parece combinar mais com o poder da democracia do que dos outros, porém, a forma degenerada, né, tem um termo meio esquisitinho, seria a oclocracia, a ideia do governo das multidões, né? Um governo desordenado, um governo caótico, bagunçado, onde as tensões estão todas postas sem uma ordem racional, né? Então todo mundo quer de alguma forma ter esse poder, mas a partilha desse poder entre todos é algo complicado. E também pode cair naquilo que é chamado de demagogia, né? Que é o uso, né, dos meios políticos aí para manipular a massa, né, para controlar essa maioria também. Tá? Então essas são as ideias principais aí para vocês pensarem sobre ética e política aristotélica, somando aí o quadro do nosso curso sobre filosofia clássica, finalizando aí com Aristóteles, que já entra no período helenístico, e nas próximas aulas a gente vê a sequência disso aí. Legal, galera? Valeu, abraços e até a próxima!